Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graças e paz, irmãos. Deus abençoe. Nós estamos felizes porque não há outro lugar que possa preencher as nossas vidas, nossas existências, senão aqui onde meditamos, louvamos e crescemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode se assentar. Nós estamos caminhando no ensinamento das viagens missionárias do apóstolo Paulo e temos aprendido o quanto ele foi importante no trabalho da evangelização para os não-judeus, como o trabalho cresceu através do amor, da dedicação. Ora, Paulo era perseguidor, assassino, ele desapropriava os bens dos cristãos, ele prendia, ele tinha autorização de Caifás para poder até matar quem tivesse pregando e ensinando a doutrina do Nazareno. Mas, como nós sabemos, no caminho de Damasco, quando ele queria ter mais propalação no seu exercício de perseguir os cristãos, ele se deparou com o Deus Todo-Poderoso. E tudo aquilo ele fazia em nome de Deus, ele achava que estava fazendo como zelote, como alguém que tinha cuidado da lei de Moisés, né? E para ele aquilo era um insulto, tivesse se propalando uma outra fé, uma outra crença. Então ele se levantou como um judeu, fariseu e zelador da lei. Ele então tem autorização, ele conspira, né, contra os crentes, né, contra os que estavam seguindo a Jesus para matar. Inclusive a morte de Estevão, ele estava presente, ele autorizou a morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do Novo Testamento, depois que a igreja começa a assumir o trabalho de evangelização. Estevão. Então, e a gente sabe muito bem que ali Paulo tem alegria em fazer aquilo, porque ele achava que estava terminando com a evolução da doutrina do Nazareno, mas Deus estava no controle de todas as coisas. E nós sabemos que dali ele fica empolgado e pede a Caifás mais poder. Eu quero mais poder. Eu quero não só ir a Jerusalém, eu quero ir em outros lugares. E Caifás o permite. Existe também uma resistência de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Sem os pastores falarem aqui. Você sabe quem foi Gamaliel? Gamaliel foi um mestre, um doutor da lei. Quem falou? Isso, um doutor da lei, um mestre, doutor da lei. Seu pai, o pai de Gamaliel, ele era um grande filósofo. E além do conhecimento que ele tinha da antiga Grécia, e também agora com o conhecimento da lei de Moisés. Mas Gamaliel, ele não autorizava e nem participava daqueles atos que Paulo começou a fazer. Pelo contrário, ele deu a orientação a Paulo: olha, se isso for dos homens ou do diabo, isso vai cessar, isso vai parar, mas se for de Deus, vai continuar. E Paulo, obcecado, conspirando ameaças e morte, desapropriação de bens e levar as pessoas a prisões, ele levou até o fim aquilo que ele chamava que estivesse fazendo em nome de Deus, né? Tem que ter muito cuidado com isso, né? Que em nome de Deus a gente pode colocar muitas coisas que não são de Deus. E nesse caso foi o que aconteceu com Paulo. Paulo e Silas, depois de estarem na missão, eles saíram de Antioquia, onde ele trabalhou a sua primeira viagem missionária. E a rota agora dele era seguir nessa segunda viagem missionária. É um percurso que chegaria até Atenas. E era um ponto relevante, porque era o ponto da sabedoria, do conhecimento grego-romano.
né? Porque os romanos, eu já falei aqui, os romanos, eles colocavam as pessoas debaixo de suas condições, de seus poderes, através da introdução da língua, da sua cultura, dos seus costumes. E como era elevado o conhecimento grego, né? No campo da ciência médica, que era empírica, da filosofia, da matemática, eles fizeram o quê? Eles ajuntaram as duas culturas que se tornaram poderosíssimas para poder, assim, dominar os povos. E Paulo foi justamente para onde? Paulo foi para Atenas. Ele foi para lá para propagar a mensagem de Jesus. Agora, como convertido ao Senhor Jesus Cristo, ele tem a incumbência de dar a sua vida, de dar todos os seus préstimos para a obra de Deus. E nós sabemos muito bem que o apóstolo Paulo fez a maior contribuição da história da igreja cristã. Irmãos, depois do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o apóstolo Paulo foi o que mais fez na obra do Evangelho. Nós não temos como comparar ninguém. Hoje, até é citado, se pegar todos os Césares, desde o século I até o século III, a juntar todos eles, não tem a fama e a importância daquilo que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo é mais conhecido do que todos eles. A maneira como Paulo conseguiu trazer os valores do Evangelho, colocando na pregação a importância do Evangelho transformador na consciência, na concepção da transformação da mente e fazendo com que pudesse formar líderes, porque o apóstolo Paulo foi o formador de líderes, ele não só abriu igrejas, não. As pessoas se enganam com isso. Paulo abriu as igrejas, mas ele formou líderes, e não só formou os líderes. Por quê? Porque a gente vai ver que na terceira viagem missionária ele passa por onde havia passado, e ele vai perguntando como estavam todos que ministravam na casa de Deus, como estava a situação das igrejas. Então, ele tinha uma preocupação, essa apostólica, que era realmente saber se eles permaneciam na fé, se eles estavam mesmo vivendo com os cuidados, com o zelo, o amor ao trato, ao ardor do Evangelho. Por isso a gente vai ver que ele tem problema na Galácia. Na Galácia, os novos convertidos estavam sendo seduzidos a voltar aos cometimentos da lei de Moisés. O Paulo então se manifesta dizendo: ao fim da lei é Cristo. Se vocês voltarem, vocês estão voltando aos rudimentos da fé. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. E nós vamos entender perfeitamente como Deus queria fazer através dos ensinamentos apostólicos e principalmente como Paulo ensinou, como Paulo advertiu, como Paulo tratou as questões relacionadas a todos os atos da igreja. E Paulo vai para Atenas. Ali ele está separado de Barnabé, eu já contei isso aqui na aula passada, né? Barnabé segue sem Paulo, Paulo agora segue com Silas, e nessa viagem missionária ele encontra as dificuldades que são no campo filosófico, né? Mas também chegando em Éfeso, que é uma cidade totalmente de magia, uma cidade portuária rica e cheia de crendices, com conhecimentos esotéricos, há uma relação de mantra, a deusa Diana. Quantos já ouviram falar na deusa Diana? Diana dos Éfesos. Essa deusa tinha um templo pagão, um templo onde tinha também suas profetisas e os cometimentos de prostituição do templo. A deusa Diana dominava, parecia um demônio que dominava a cidade de Éfeso. E todas elas de domínio romano, né? Eram procuradores romanos que dominavam essas cidades. Então, Roma tinha um poder. Olha que eu estou falando para você da influência cultural, socioeconômica, a influência do poder político, tudo isso. E agora, junto com
a fé dos judeus, eles também tinham poder da influência religiosa. E Paulo começa a trabalhar para quebrar isso e além de outras seitas que Roma permitia que outras religiões pudessem manifestar. E cada um tinha sua fé, embora o culto do imperador era indispensável e irrevogável. E a gente tem aí Paulo fundando igreja justamente em lugares assim, com pessoas com essas crenças, com pessoas formadas com esses pensamentos. E é onde Paulo vai pregar, aonde ele vai anunciar. Paulo ele vai num lugar, na sinagoga, e tem problema em relação que muitos não queriam aceitar a fé em Jesus na sinagoga. Então Paulo busca outro lugar. E quando ele vai para outro lugar, ele vai como se fosse num lugar onde as pessoas estudavam filosofia, ensinamento de Demétrio. E quando ele chega ali, ele vê a oportunidade de quê? De pregar o evangelho. O horário do expediente de estudo era de 11 horas da manhã até às 13 horas. O apóstolo Paulo chegava às 11 horas da manhã e ficava ensinando até às 16 horas. Ele não parava. A fome, a sede de poder explicar cada passo da importância do Senhor Jesus Cristo ter vindo ao mundo e ter ressuscitado, e o evangelho estava sendo pregado. Então, Paulo vai fazendo a obra de Deus, vai crescendo. Tem muitos detalhes que a gente não dá para ficar aqui pontuando, porque gastaríamos muito tempo. Mas Paulo atravessou a Cilícia, essa região onde se situava Tarso, onde era a sua terra, que também era um território romano. Por isso que Paulo tem quase 3 cidadanias. Ele é judeu por nascimento, mas como a sua cidade onde nasceu estava sob o domínio de Roma, ele também era cidadão romano, Tarso. E ele foi também visitar a sua cidade Tarso, e ali ele segue direto para Derbe, Listra. Em Listra ele é aceito, depois é rejeitado, depois ele foge da cidade à noite. Vocês já ouviram falar sobre isso? Quando ele desce por um cesto improvisado, porque tentaram matá-lo, e ele desce por um muro, e ali ele escapa da morte. Ele escapa da morte fugindo através de um cesto, que foi a provisão de Deus para ele não ser morto. E Paulo está ali trabalhando, e nessa sua obra, a sua mensagem era levar o conhecimento de Jesus Cristo, e se eles daquela cidade haviam recebido o poder do Espírito Santo. Então, a gente vai ver que situação, quando Paulo chega a determinado lugar da Galácia, ele pergunta aos irmãos: vocês já foram batizados? E eles falam: olha, nós fomos batizados no batismo de João. E ele perguntou: e o batismo do Espírito Santo? Não conhecemos, não conhecemos nem o Espírito Santo. Acorda, varão. Aí Paulo falou: então vocês vão receber o Espírito Santo, Nós podemos ver como é importante. Não sei se a irmã pode colocar para nós aí. Eu vou pegar assim de surpresa. Atos 16:6. A gente vai, Atos 16:6. E também foi ali em Éfeso que aconteceu que Paulo prolongou o seu sermão, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos por quem, irmãos? De anunciar a palavra na Ásia. Interessante que esse caso acontece, essa intervenção do Espírito Santo, a gente vê na teologia sistemática que o Espírito Santo é um espírito pessoal perfeitamente bom, perfeitamente com sentidos humanos. Significa, o Espírito Santo não é força, não é energia, não é um mantra, não é uma sensação, não é um arrepio. É importante a gente falar sobre isso, que em Paulo a gente vai ver muitas vezes isso, o Espírito Santo interferindo como pessoa, advertindo como pessoa. É interessante que ele chega em Éfeso, essa cidade onde ele tem a igreja fundada, e nós temos na Bíblia, o livro de Éfeso, a carta aos Éfesos. A gente vai ver lá, Paulo fala da batalha espiritual. Aí vocês vão lembrar do templo de Diana, Vocês vão lembrar das magias,
dessa cidade que era movimentada pelo mercado da fé, voltada ao sincretismo religioso, essa operação de magias, feitiçarias, em Éfeso. Lá em Éfeso, Paulo, ele fica um tempo lá, ele gasta um tempo lá, mas no seu último dia que fica, ele se prolonga, né, no seu sermão, e estava num lugar onde estavam muitas pessoas e todo mundo aglomerado. E Paulo, ele, envolvido com o seu último sermão, ele estendeu o seu sermão. E tem um rapaz que está sentado aonde? Na janela. Muitos aqui já conhecem a passagem, né? Isso, o Eutico. O Eutico está lá na janela, está lá ouvindo, mas só que ele é dominado por um sono. E do terceiro andar ele cai e cai morto. Foi em Éfeso isso. E quando ele cai morto, todos entram apavorados, aquela coisa toda, fica todo mundo nervoso. Paulo desce e diz: irmãos, não fiquem apavorados, ele apenas dorme. E Paulo foi lá, soprou nele e ele voltou à vida, né? Coisa maravilhosa, obra de poder, obra realmente que o nome do Senhor foi glorificado. Então, Paulo passou por Troade, Neápolis, antiga Troia, né, de Homero. Paulo também, ele foi para Filipos, aonde tem a carta aos Filipenses. A obra ali é muito bem recebida. Filipos também era uma colônia romana. Quer dizer, a influência grego-romana estava lá, mas aonde a igreja ela prosperou, a igreja cresceu. Os irmãos aos filipenses eram irmãos colaboradores, irmãos que ajudavam na obra de Deus. E Paulo teve muitas experiências do seu ministério apostolado ali. A igreja ela começou na casa de Lídia. Quem conhece Lídia? A vendedora de púrpura. Olha só como a gente está trabalhando grupos pequenos na igreja. A igreja primitiva começou com grupos pequenos, nos lares. A igreja templo, santuário, só se tornou conhecida 300 anos depois da igreja primitiva, irmãos. Foi no 3º século. Mas antes disso, as igrejas que você vê na Bíblia, todas elas eram nos lares. Começava na casa de alguém, ou na casa do líder, e depois ia se propagando, né? Ia crescendo. E dali a igreja tomava a proporção de ir para outros lares, mas era assim que a igreja crescia, e era dessa forma que era conhecida a igreja. Era a organização das pessoas num determinado lugar para invocar, louvando, ensinando e pregando a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui. E experiências eram vividas, trocadas naquela situação. A irmã pode colocar aí Atos 16, versos 14 e 15. Então, nessa ocasião que Paulo está lá nesse trabalho, muitas pessoas são libertas, curadas. Aí, vamos ler junto, irmãos. E uma certa mulher que servia a Deus nos ouvia. E o Senhor, para que estivesse atento ao que Paulo, depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, se haveis julgado, entrai. Verso 16. Esse caso também vocês conhecem, né? A pitonisa. Essa mulher que vivia falando, Paulo e Silas são os verdadeiros servos do Senhor, mas ela fazia aquilo constantemente, perturbando Paulo. Só que essa mulher era uma adivinha. Ela tinha poderes sobrenaturais que eram dados pelos demônios. E ela fazia aquilo todo sempre fazendo aquilo. E chegou um ponto que Paulo tem um temperamento sanguíneo. Ele não é de meias palavras, ele não é um cara de ficar aturando nada. Paulo é um camarada que tem uma predisposição para enfrentar tudo. E aquela mulher fazendo aquilo, e chegou um ponto que ele não suportou. Ele repreendeu, sai dela espírito maligno. E o demônio saiu
aquela mulher. Só que quem patrocinava aquela mulher se levantou contra Paulo. E aí nós sabemos da história que Paulo foi preso e Silas por causa de ter expulsado o demônio que dava lucros aos seus senhores naquela cidade. Não tem uma canção que muitas irmãs aqui cantam, né? À meia-noite, não fala sobre isso? Paulo e Silas, né? Depois de serem açoitados e lá no calabouço, naquela friagem, eles estavam o quê? Louvando e orando, né? Da onde vem essa canção? Mas eles estavam ali nesse propósito de evangelizar, e quando eles deram de encontro com essa mulher, depois de alguns dias, Paulo então repreendeu esse mal que estava na vida dela, trazendo esse benefício para ela, e ela ficou liberta, ela ficou curada, mas o prejuízo foi que não estava dando mais lucros aos seus senhores. É um momento assim muito marcante nesse lugar, e a ação maligna é repreendida. Olha só como o crente tem poder e autoridade, né? Às vezes demônios setoriais, demônios que dominam um determinado setor da cidade, uma área da cidade. Irmãos, nós temos autoridade de orar sim, amém? Nós temos autoridade de orar, de repreender. E nós sabemos que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. Eu penso que o nosso país, a nossa cidade do Rio de Janeiro, o nosso município de Nilópolis, nós temos que identificar os demônios, as áreas, mapear, ver quem é que está agindo, quem é que está trabalhando, e nas ruas, nas encruzilhadas, nas praças. Nós temos que orar, irmãos. A função da igreja é essa. A nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Nós temos que identificar assim. E Paulo fica ali em Filipos e ele faz obras maravilhosas. Então, ali em Filipos também tem a conversão daquele carcereiro. A gente vai falando assim porque a história é muito importante. Vocês se lembram que quando Paulo vai sair, o carcereiro era responsável pela vida dos prisioneiros, dando a sua própria vida. Quando a cela carcerária se abriu e estava todo mundo fugindo, o que o carcereiro fez? Desembainhou a espada e já ia, que era isso que tinha que ser feito. Ele tinha que pagar com a sua própria vida. Paulo, não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. O carcereiro fica encantado com aquilo, com a fé de Paulo, com a pregação, com o poder sobrenatural que sacudiu aquele lugar, que abriu as portas carcerárias. Ele ficou maravilhado com aquilo. E ele falou: o que devo fazer para ser salvo? Vocês se recordam dessa passagem, né? Muitos até usam para pregar no culto de família. Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. E naquela mesma noite, Paulo foi até a casa dele, o batizou também todos da sua família. E isso acontece aonde? Na cidade de Filipos, que faz parte da segunda viagem missionária de Paulo. Dali Paulo vai para Tessalônica e Bereia. Não tem um mapa aqui, mas depois a gente vai ver isso no mapa. Vai para Tessalônica e Bereia. Era a principal cidade da Macedônia. Vou falar para vocês, da influência grego-romana era muito forte. E era uma cidade construída pelos gregos, romanos e judeus. Como sempre, a influência cultural sempre andava junto, porque era uma visão dos romanos. Quando a Grécia perdeu o poder sobre Jerusalém, Roma entrou. E aí a sabedoria prevaleceu, porque em vez de destruir a cultura, eles a juntaram e aperfeiçoaram, dominaram. Então, Paulo entra em Tessalônica e Bereia, era a principal cidade da Macedônia, sua população era constituída de gregos, romanos, judeus. Como de costume, o apóstolo Paulo sempre procurava pelo conhecido. O apóstolo Paulo, todas as cidades que ele entrava, ele sempre ia na sinagoga. Por quê? Era muito mais fácil ele pregar a Cristo para o conhecido, para aqueles que conheciam a lei de Moisés.
Porque Paulo, ele vinha, enfatizava a ênfase do Deus Todo-Poderoso, né? Aos judeus, a criação da nação de Israel. Paulo vinha por ali, até chegar aonde? Na revelação maior, que era quem? Jesus. Olha a sabedoria de Paulo. Então, quando Paulo pregava isso dentro da sinagoga, o que ele fazia? Ele saía pela cidade. Por quê? Saía do conhecido para o desconhecido e já passava a ser conhecido, porque os irmãos da sinagoga já davam referência a ele. Eu acho muito importante essa forma de agir. Ele saía do conhecido para o desconhecido. E sempre revelando a pessoa do Deus eterno, não criando dificuldade para aqueles que só criam na lei de Moisés. Mas ele falava da lei de Moisés e no final ele revelava a maior manifestação de Deus, que era a encarnação de Jesus Cristo. E Paulo foi para ali, né? Paulo ficou 3 semanas nessa localidade e a perseguição estava dura em cima dele. A gente sabe que existiam crentes em Bereia, né? Quem conhece a história sabe muito bem que quando Paulo ia pregando, os crentes de Bereia faziam o quê? Vendo se ele estava falando dentro das Escrituras. Uma forma que a gente tem que aprender, a igreja tem que aprender isso, para a gente não ficar engolindo gororoba gospel, gororoba mentirosa, facciosa, testificar do que se é pregado tem fundamento bíblico, conhecimento mesmo dentro das Escrituras, aonde se nasceram muitas doutrinas e religiões por causa disso, porque cada um fez o que quis por causa da interpretação da sua maneira e começaram a criar novos posicionamentos em relação à fé. E a atitude dos crentes bereanos receberam Paulo. Paulo pregava, mas eles começaram a testificar. Os bereanos foram receptivos. Paulo anunciou o evangelho como era devido, mas eles testificaram a mensagem de Paulo, se estava falando dentro do conhecimento das Escrituras. Quando eu falo das Escrituras, aí é do Velho Testamento, irmãos, não tem Novo Testamento, tá? Não tem Novo Testamento. O Novo Testamento, os escritos, os manuscritos só vão aparecer 70 anos depois da morte de Jesus, tá? Então, quando eu falo escritura aqui no tempo de Paulo, estou falando da lei de Moisés e dos profetas. Então, eles estavam testificando se estava realmente dentro daquilo que eles criam. E nessa localidade, Paulo teve bastante êxito, né? Em Bereia. Paulo, quando chegou a Atenas, né? Atenas era o centro cultural do mundo grego. Significa, o panteão grego estava lá, né? Os deuses, as filosofias e todas as manifestações de ensinamento das escolas filosóficas estavam lá. Eu acho interessante essa direção que Paulo toma, né? Que Paulo vai lá, Paulo não fala mal de nenhuma das crenças e de pensamentos filosóficos, até porque a gente vê em Atos 17 que Paulo usa um pensamento filosófico grego-romano, né? A gente pode até falar depois aqui, Paulo cita, né? Que para ele, por meio dele, são todas as coisas, também era um pensamento filosófico. Só que Paulo estava pegando quem? Ao Deus desconhecido. Quanto para os outros, o cuidado e o zelo daquele povo era tão grande que eles pensaram, olha, se nós colocarmos aqui todos os deuses, os pensamentos filosóficos, os conhecimentos, todos aqui, e se nos faltar alguém, vamos fazer o seguinte, vamos deixar um altar para o Deus que nós não conhecemos. Meu Deus, e foi o centro da mensagem de Paulo. Paulo falou, esse é o meu Deus, o Deus desconhecido. E aonde Paulo não tem muita aprovação daquele povo. Alguns chegam até a dizer que o discurso de Paulo foi muito bom, mas não teve resultado, irmão Vitor. Não atraiu, mas se converte ali uma família importante na obra de Deus. Gente, a gente tem que parar com essa coisa de ver o evangelho com resultado quantitativo, qualitativo.
A gente tem que ver o resultado do Evangelho, a importância do cumprimento da missão. Amém? Amém, irmãos? Está cumprindo a missão? Pastora Regina está cumprindo a missão? Pastores estão cumprindo a missão? Esse é o resultado de Deus. Agora, o resultado em relação à qualidade, quantidade, isso está na mão do Eterno. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Então, lá em Atenas, sendo o centro cultural do mundo grego, lá pregou Paulo para os filósofos estoicos, epicureus, duas escolas filosóficas muito em voga nos dias de Paulo. E lá Paulo fundou, um grupo muito pequeno que começou a adorar o nome do Senhor. A irmã pode colocar aí, ou Bira, Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Dali Paulo parte para onde? Paulo parte para mais uma cidade da Grécia, que é Corinto. Corinto, ele forma a igreja de Corinto, né? Olha lá, Paulo partiu para Corinto. E aí, Corinto também é uma cidade portuária. E também onde tinha maior número de prostituição. E a mistura de culturas, porque sendo um porto conhecido, então ali vinha muitas culturas. E aonde Paulo funda a igreja de Corinto, onde pessoas sabem que ali tem problemas diversos, que foi dali que Paulo participou para nós vários ensinamentos por causa dessa igreja. Eles faziam aquilo porque achavam que era comum, por causa da cultura. E Paulo pega e começa a ensinar como deveria ser o evangelho e trabalhar na cultura que eles estavam trazendo, colocando o quê? Dentro da visão do evangelho. Paulo pagou um preço muito grande em Corinto. Então, Paulo parte para Corinto e ali ele começa a fazer o seu trabalho missionário e a maneira como Paulo descreve o estado, como chega na cidade, ele vê uma cidade muito eloquente, uma cidade muito motivada e precisava abrir com o poder do evangelho o caminho para conquistar as pessoas, né? Quer dizer, a demonstração do poder do evangelho. Ele precisava da demonstração do poder do evangelho para poder enfrentar, porque o estado psicológico daquele povo era um estado muito forte, tipo assim, resistencial, né? Quando uma pessoa tem muita formação em um conceito filosófico muito forte, ela não dá abertura para ouvir outra coisa, porque uma coisa que pode desfazer outra coisa é justamente a pessoa ouvindo. Se eu tenho uma doutrina, para chegar a outra doutrina, outro ensinamento, a pessoa tem que ouvir, mas aonde eles não faziam, não queriam ouvir. Mas Paulo é motivado pelo Espírito Santo para ali trabalhar. Corinto era a capital da Grécia, naqueles dias com uma população de aproximadamente 500 mil habitantes. E Paulo permaneceu ali durante 1 ano e meio. Ensinou a palavra de Deus, Atos 18, 11. Pode colocar aí, Bira. Morou na casa de Áquila. Vocês lembram de Áquila e Priscila? Morou na casa de Áquila. E Paulo... Atos 18, 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, fazendo o quê, irmãos? Ensinando a palavra de Deus. Não foi fácil, não. Pode botar o verso 12. O que está escrito aí? Ao tribunal. Vocês viram que nada foi fácil para o apóstolo Paulo. Não foi fácil. Mas interessante, quando vocês vão lendo, nada disso desanimava esse campeão da verdade de Deus. Nada disso desmotivava-o no seu ministério. Irmãos, a história do evangelho no Ocidente só se deu, eu creio que poderia ou deveria Deus levantar alguma outra pessoa, mas só se deu biblicamente, porque Deus levantou Paulo. A história, a pregação da mensagem de Deus no Ocidente se deve ao apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. O pessoal fala, que Pedro veio a Roma, mas não existe nenhum documento, não existe nenhuma narrativa bíblica. Isso foi porque havia interesses eclesiásticos, políticos, para fundar a igreja de Pedro,
que Pedro nunca foi a Roma, Pedro nunca morreu em Roma, mas isso já é uma outra história. Caso esse que a gente está falando aqui não tem registro de Pedro em Roma. Fora esse caso que é citado pela Igreja Católica Apostólica Romana, Paulo foi o único que avançou com o evangelho para o mundo ocidental. Não teve outro. Claro que depois que ele abriu a vanguarda desse ministério fora de Jerusalém, de Samaria, da Judéia, claro, depois de tudo isso é que outros depois se levantaram, que foram através dos pais da igreja, tá bom? Então a gente está vendo aí como o evangelho foi crescendo e o ponto que Paulo está também determinado a suportar essas opressões e oposições. E a gente vê nessa segunda viagem missionária, Paulo está ali na casa de Áquila e começa a sofrer pressão para ser expulso daquela cidade. Tá? Em menos de um ano, a gente vê que ele envia carta para a igreja quando ele saiu da cidade. Ele vai, envia carta também a Éfeso, querendo saber como os irmãos estão. E depois ele voltaria para Jerusalém e, por fim, faria a sua última viagem. A última viagem missionária de Paulo é a chamada terceira viagem missionária, que ele vai para Jerusalém, onde ele é preso e ele fica ali durante anos, e a gente sabe que ele escreve a carta a Timóteo, né? Carta a Timóteo, e encerra o seu ministério sendo decapitado por Nero. E Paulo encerra a sua carreira ali. Mas nós vamos falar disso próximo domingo, na terceira viagem missionária de Paulo. Se você quer seguir, às vezes, para entender uma coisa, você tem que pegar uma outra referência, né? Se você quiser nos seguir, é só pegar, eu já pedi o pastor Júlio para deixar com vocês o material. Em breve também nós liberaremos o nosso curso aqui online, porque você fazer em casa também, estudou aqui, mas você também pode estudar em casa. O que vocês acham disso? Ótimo, irmãos. Eu também, até hoje eu estudo online. Eu sempre estudei e gosto muito, invisto nisso. É bom você se dedicar 1 horinha, 2 horinhas, você aprende mesmo. Então, nós vamos deixar disponível, talvez, o mês que vem. Nós não fizemos isso porque o investimento ainda não chegou, mas quando chegar a gente já vai colocar, já está à disposição. Mas vocês poderão fazer isso, aí já está a parte do Carlos Eduardo com a mídia aí, preparando esse material, não é isso? O material já está pronto, falta agora isso. Então, irmãos, vai ficar muito mais fácil de nós estudarmos e vocês vão fazer o quê? Chegando ali, vocês fazem a matrícula 0800, não paga nada, faz a matrículazinha, você recebe todo o material áudio e também em PDF, é isso mesmo? PDF, e poder estudar em casa também, além de estudar aqui na igreja. Amém, irmãos? Porque muitas coisas eu deixo de falar, eu pulo, porque não tem como a gente ficar, mas tem passagens importantes, né, em cada viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas a gente vai devagarzinho, granjeando, né, vai galgando, e a gente vai chegando aonde a gente deseja, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus? Vamos orar a Deus, pedir ao Senhor que nos ajude. Fale do trabalho, né, da escola dominical. Às 10 horas nós temos o encontro de líderes, tá bom, irmãos? A gente vai ter um cafezinho, testemunho breve. Tem que ser breve, porque eu tenho que terminar, já era para ter terminado. Porque a gente tem 10 horas o encontro dos líderes para a gente pautar algumas coisas. Paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Irmãos, eu quero deixar aqui um testemunho breve para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu primo que está aqui, Fábio, ele estava internado há meses atrás no Carlos Chaga, com problema de rim, fazendo hemodiálise. E eu comecei a visitar ele, só falando da palavra de Deus, mas nunca obriguei a aceitar Jesus. Ele mesmo chegou pelo zap e pediu para mim que cansou da vida dele. Ele queria aceitar Jesus. Então, no outro dia eu voltei lá, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele aceitou Jesus como o único Salvador da sua vida.
E eu posso ver a transformação de vida dele, porque agora ele já teve alta, ele faz a hemodiálise numa clínica particular, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas, irmãos, a transformação de vida, ele está aqui, eu estou diante dele falando com ele. Ele veio de bom sucesso visitar a gente hoje. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele estava assim, caído, derrotado. Agora está de pé, fortificado. Para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Obrigado pela sua visita, que Deus te abençoe cada vez mais. Já aceitou a Cristo. Amém, meu irmão, continua na firmeza da sua profissão de fé. Amém? Deus abençoe. Aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Carlos havia falado dele para mim, que iria visitá-lo. Nós vamos orar ainda, irmãos, por duas vidas aqui, pelo Mateus, que é sobrinho da pastora Suzy, que infelizmente sofreu, né, cometido desse tiroteio que teve aqui em Nilópolis, foi baleado, né? O Mateus. E temos aqui a nossa irmã Deise, né? A irmã Deise é prima da irmã Flávia Leite. Eu estive visitando ela realmente precisa das nossas orações, precisando muito das nossas orações. Ela teve um quadro isquêmico e precisa das nossas orações, tá? Vamos estar orando por ela, vamos levantar esse clamor aqui. Pedir a pastora Regina para vir orar, nós levantarmos essas vidas em oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Deus querido e amado Pai, nesta manhã, ó Deus, nós tocamos no Teu trono, ó Senhor, o trono de graça, para pedir, meu Deus, o Teu socorro sobre estas vidas aqui mencionadas. Pai, em nome de Jesus, agora mesmo, que Teus anjos poderosos, ó Deus, meu Deus, faça uma obra completa, repreendendo o espírito de enfermidade, ó Deus. Em nome de Jesus nós te clamamos. Pai, envia médicos competentes, equipe que vai tomar conta direito do teu povo. Deus, restaura a saúde desse jovem baleado, meu Deus, durante esse incidente que houve nessa cidade. Em nome de Jesus nós te clamamos, ó Deus. Pai, toma a tua igreja nas tuas mãos. Arranca de nós, meu Deus, todo o mal, nos livrando, meu Deus, de todo laço maligno, de toda seta, meu Deus, de toda maldição que venha sobre o povo. Pai, em nome de Jesus nós te clamamos nesta manhã uma bênção de guarda sobre a tua igreja. Que em nome de Jesus, meu Deus, nós sejamos cobertos pelo teu nome, crendo, meu Deus, acreditando que a tua mão poderosa está para nos atender e os teus ouvidos atentos ao nosso clamor. Em nome de Jesus, meu Deus, traga a resposta. Nós te clamamos nesta manhã, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar aqui orando à noite também. Irmão, vamos ofertar, dizimar, você pode se assentar. A Casa do Deus Vivo, para o irmão Vitor, irmão Fábio, estão distribuindo os envelopes. Lembrando que às 18 horas nós temos a Santa Ceia do Senhor. Avisa aqueles irmãos, né? Fale que é importante ceiar. A Santa Ceia é um momento em que nós assumimos um compromisso de vida com Cristo, né? Devemos fazer isso até que Ele volte, para que possamos participar da bodas do Cordeiro. Tá bom? Anuncie, fale, avise as pessoas. Pegue seu santo dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Você que está desempregado, você que está querendo mudar de trabalho, de profissão, olha, ponha nas mãos do Senhor. Creia que é Ele que faz tudo, Ele que opera todas as coisas, que abençoa as nossas vidas. Nós precisamos entender que Deus nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, passar aperto não é mendigar. Ter dificuldade, às vezes, não ter como pagar uma conta, não é mendigar. Mas a gente precisa pedir a Deus, Senhor, ajuda-nos nesse momento, abençoa a nossa igreja. Precisamos, irmãos, da sua fidelidade, tá? Precisamos do seu apoio, da sua contribuição. Em nome de Jesus. Senhor, abençoe cada dizimista, cada ofertante. Abençoe, Senhor Deus, para que possamos te servir. Pai, abençoe essa casa espiritual, abençoe, Senhor Deus, os trabalhos, e possamos nos dedicar a essa obra, Senhor, não fazermos de qualquer maneira, como o irmão me falou, não é porque nós não somos salariados, mas não podemos trabalhar para o Senhor de qualquer maneira. O voluntário tem que fazer melhor para o Senhor. Senhor, abençoe, em nome de Jesus, para que haja responsabilidade, compromisso com a tua obra,
para que o Evangelho de Jesus seja realmente anunciado com temor e com tremor, Senhor Deus. Pedimos a Tua bênção, Pai, sobre as nossas vidas financeiras, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmão Vitor, o sabonetinho já está lá no banheiro, tá, irmão Vitor? Eu não sei, tem um irmão aí que gosta muito dos nossos sabonetes, né? A gente bota o sabonete lá, daqui a pouquinho o sabonete é arrebatado. E gosta muito, né? Eu vou fazer um pedido, irmão, não leve o sabonete. Não leve, pelo amor de Deus. Tá? Já 3 sabonetes que são arrebatados. Aí o irmão Vitor fica me cobrando. Eu falo, irmão Vitor, tem que ter cuidado com esse sabonete, porque senão toda semana é um pote de sabonete, não dá. Então, né, pelo amor de Deus, deixa o sabonete da igreja. Amém. Você pode se colocar de pé para adorar o nome do Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Só pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Você pode declarar? Vem, Senhor, e me resgata todos os dias.
Então, irmãos, glória a Deus. Nós vamos ter um cafezinho. Eu vou dar para os irmãos 15 minutinhos livres. Dá para tomar um cafezinho? Então, quando for 10h15, eu espero vocês lá em cima. Vou dar uns 20 minutinhos para tomar um cafezinho, bater um papinho, tá bom? Aqui, a pastora Regina está pedindo o pessoal do Ministério Louvor, os levitas, para ficar aqui na frente, tá? Que ela tem um assunto para tratar com vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a doce e fiel comunhão do Divino Espírito Santo esteja com todos nós, irmãos, com a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Deus abençoe. Deus abençoe. 10h15, os líderes lá em cima, por favor.